A todos, a paz do Senhor. Jesus abençoe cada um de vocês que estão aqui assistindo esse vídeo, essa ministração. Que o Senhor os abençoe, os guarde, abençoe as suas famílias. Vamos orar antes de a gente dar início, à meditação da palavra. Querido Deus, amado Pai, louvado e bendecido é o teu nome. Pai Celestial, eu te adoro na beleza da tua santidade. Exalto o teu nome, porque tu és o Deus bondoso, tu és misericordioso. Apesar de não merecermos bem algum de ti, te amo. Sou muito grata a ti por isso, Senhor. Pelo teu amor, pela tua misericórdia. Pai, agora eu te peço uma bênção especial para cada vida, Senhor, que acessar esse vídeo e ouvir a tua palavra. O Senhor abençoe essa vida, a família dela. O Senhor entre com providência nas necessidades, nas tristezas, nas angústias. O Senhor abençoe, Pai, cada vida, no nome de Jesus. Obrigada pela oportunidade de estar falando a tua palavra, teu povo, Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço. E peço, Senhor, que os nossos ouvidos se inclinem a ouvir a tua palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar a respeito de João, capítulo 17, e é um trecho da palavra de Deus, onde nós vemos ali Jesus orando pelos discípulos. Só que essa oração de Jesus, ela não se aplicou apenas aos discípulos. Jesus também ali, pouco antes dele se entregar na cruz do Calvário, em nosso lugar, ele também orou por nossas vidas. Ou seja, por todos aqueles que crescem, Jesus era o Filho de Deus, crescem na palavra de Deus. Então, as pessoas que acreditam em Jesus, que aceitam Jesus como Salvador, que entendem a obra redentora da palavra de Deus, a obra redentora de Deus, que conseguem acreditar na palavra do Senhor, elas estão incluídas nessa oração de Jesus. Nós vamos ler apenas alguns versículos, para nos ganhar tempo, mas você em casa pode depois estar fazendo a leitura de João, capítulo 17. Nós vamos ler primeiramente o versículo 1, 2 e 3, e em seguida os versículos 17, 20 e 21. João 17, 1 diz assim: Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos aos céus, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Versículo 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Versículos 20 e 21. Eu não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Glória a Deus, A palavra do Senhor é maravilhosa. E é lindo a gente saber como que Jesus ele se preocupava com os discípulos e como ele se preocupava com aqueles que haveriam de crer nele, a ponto de, antes deles passar pela morte, por tudo que ele sabia que ia passar, por aquela situação tão dolorosa que foi a vergonha da cruz. Jesus ali sofreu todo tipo de indignidade que se possa imaginar. Foi injustiçado porque era inocente, mas ele estava ali para pagar as nossas dívidas. Nós devíamos, porque nós é que pecamos. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Jesus ele veio para que, através do sacrifício dele, nós pudéssemos alcançar o perdão, a justificação pela fé. Os pecados que Jesus levou ali na cruz eram de todos nós. E foi algo muito doloroso, porque durante aquela situação de cruz, o Pai Celestial deixou de olhar para Jesus. Então, Jesus ali sentiu todo o peso do pecado da humanidade e de se sentir abandonado por Deus, de ficar sem a presença de Deus. Então, isso foi a coisa mais dolorosa que Jesus sentiu ali. Além de todo o sofrimento que ele teve, ele ainda teve que ficar sentindo a ausência do Pai, porque o Pai não aguentou olhar
para todo o pecado da humanidade que estava sobre o Filho amado dele. Isso é algo muito tremendo, irmãos. Mas Jesus, ele fez isso. Olha o que diz aqui. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro, o Pai Celestial, e a Jesus Cristo, a quem o Pai enviou. Então, é desejo de Jesus que toda a humanidade, que todo ser humano conheça o Pai Celestial e conheça Jesus também, conheça Ele também. Glória a Deus. Durante essa oração, Jesus, ele apresentou ali vários pedidos a respeito de nós. Ele queria que nós o conhecêssemos intimamente, que nós tivéssemos profundidade em conhecê-lo. Mas para isso é preciso que a gente conheça a palavra do Senhor. Ele também queria que nós tivéssemos a vida eterna. E Jesus sabe que para a gente ter a vida eterna, é necessário que a gente conheça ao Pai e a palavra dele. Então, quando nós conhecemos o Pai Celestial, a palavra dele, e cremos em Jesus, nós teremos a garantia da vida eterna. É claro que para isso acontecer, Jesus também orou para que nós pudéssemos ser preservados da apostasia, que é o abandono da fé. Então, Jesus, ele queria que, ele quer, né, que nós, todos nós, que a humanidade, de modo geral, tenha essas bênçãos, né? Que é a intimidade com ele, que é conhecer Jesus profundamente, que é ter a vida eterna. E para isso a gente precisa ser preservado desse mundo, das coisas do mundo. Preservados para que nós não abandonemos a nossa fé em Jesus, não apostatemos da fé. Então Jesus orou também por isso, glória a Deus. Ele também orou para que nós tivéssemos constante alegria. Jesus, ele não é um Deus carrancudo, sem alegria. Jesus aqui na Terra, ele manifestou tudo isso, porque a gente sabe que a alegria do Senhor é a nossa força. E a Bíblia também diz que nós devemos nos regozijar sempre, sempre estar alegres. E Jesus, ele nos ensinou isso, porque na vida dele aqui na Terra, mesmo ele sabendo tudo que ele iria passar na cruz, ele sabendo o propósito, o objetivo, ele sabia quanto tempo ele teria aqui na Terra. Mas nos momentos que ele esteve aqui com a humanidade, ele teve muitas demonstrações do quanto ele era querido e amado, e amável com as pessoas, com as crianças, né? Deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Se a gente não se fizer como uma criança, a gente não vai herdar o reino dos céus. Então, Jesus amava estar com as crianças, Jesus amava estar com as pessoas, Jesus não se importava de sentar na mesa com os publicanos, de ficar com o povo, com as pessoas comuns, com as pessoas que ficavam à margem da sociedade. Imagina aquelas multidões que seguiam Jesus, e quando Jesus, por exemplo, fez o discurso ali no monte, né, o Sermão da Montanha, ele ficou ali assentado com os discípulos e uma multidão estava sentada com ele ouvindo. Jesus era uma pessoa agradável, ele é muito agradável, ele é porque ele está vivo. Glória a Deus por isso. Então, Jesus, ele nos ensinou a ser alegre em qualquer situação. Então, mesmo ele sabendo tudo que ele iria passar, ele diante de toda aquela situação, aquelas multidões, as pessoas apertando ele, porque aí quando a fama de Jesus se espalhou, as pessoas iam atrás querendo o milagre, buscando, né, a misericórdia. Imagina numa época, hoje em dia a medicina não tem tantos recursos assim, ainda faltam recursos na medicina, tem tantas doenças que não são tratáveis. Imagine há 2000 anos atrás. Então, Jesus seria o último recurso que alguém poderia né, chegar. Como aquela mulher do fluxo de sangue, que ela já tinha gastado tudo que ela tinha com os médicos, perdeu tudo. Não restava mais nada para ela, a não ser ter um encontro com Jesus. E ela ali se espremeu no meio da multidão, se arrastou para tocar só na orla dos vestidos de Jesus, porque ela sabia que a condição dela a transformava em alguém imunda. E Jesus era um judeu, ele não podia se contaminar. Ela sabia que ele era um mestre, que era um rabi. Ele não podia se contaminar. E ela teve aquele cuidado, não, eu vou tocar só na orla dele, que ele não vai ficar impuro. Olha que coisa linda, né? Mas Jesus sabia que saiu virtude dele, porque ele disse, alguém me tocou. Então, Jesus, mesmo no meio de tudo aquilo, de pessoas enfermas, de pessoas oprimidas, pessoas possessas por demônio, todo tipo de enfermidades, aleijados, mancos, cegos, surdos, todos esses tipos de pessoa, Jesus estava ali e ele era alegre. Como naquela passagem, daquele homem, né, que tinha pouca estatura, e ele subiu numa árvore, pelo menos eu quero ver Jesus, né, Zaqueu, eu quero ver Jesus.
E Zaqueu foi lá, subiu naquela árvore, mas Jesus já conhecia, porque o Senhor sabe todas as coisas. E ele falou: ó, desce daí, porque hoje me convém estar na tua casa. E Jesus foi lá na casa daquele homem, que era mal visto pela sociedade. Então Jesus, ele era assim, ele é assim, ele continua o mesmo, ele continua acolhendo as pessoas, não importa as diferenças que elas têm. Mesmo que as pessoas estejam no pecado, na iniquidade, Jesus ama a todos como elas são. Não importa o que elas fazem, como elas são, Jesus as ama. Jesus só não quer que as pessoas continuem no pecado, porque o pecado tira do homem a oportunidade de viver eternamente com Cristo. E o pecado faz com que o homem perca a presença de Deus. E sem a presença de Deus, nós não somos nada. Então, Jesus faz essa oração aqui, pensando em tudo isso. Eu quero que meu povo, esse povo que crer em mim, que acreditar na tua palavra, Pai, eu quero que esse povo seja feliz, que esse povo seja alegre, que esse povo tenha vida eterna, que esse povo tenha intimidade contigo, que esse povo seja também santo nos seus pensamentos, nas suas ações, no seu caráter. Então, Jesus também orou para que os discípulos e todos aqueles que crescem, nós que cremos, e todo aquele que crê, se você não crê, você pode crer em Jesus e ter sua vida transformada e mudada. Jesus, ele quer isso para ti. Jesus, ele quer que nós tenhamos um pensamento, um caráter e ações, né? Que sejam virtuosas, assim como Jesus. Porque mesmo Jesus, no meio de um monte de gente corrompida por doenças e pelo pecado, pela maldade humana, Jesus, ele não se deixou corromper por nada. Muito pelo contrário, ele foi luz por onde ele passou. E ele continua sendo a luz do homem, a luz do mundo, a luz dos homens para os homens. Glória a Deus por isso. E nós também, quando nós aceitamos a Jesus, nós também temos que nos tornar luz do mundo, assim como Cristo, e sal da terra. A gente também precisa disso. Glória a Deus. Jesus também orou para que nós fôssemos unidos, para que nós pudéssemos também levar outras pessoas a Cristo. Essa união que Jesus fala é uma união voltada para isso. É uma união, uma unidade no sentido de você querer sempre o melhor para o seu próximo. Então você vai ser unido com o seu próximo, unido com os seus irmãos, porque você tem o mesmo propósito que Cristo, que é o propósito da salvação para todo aquele que crê, do resgate das almas, do perdão dos pecados, do livramento e das bênçãos. Jesus quer isso para todos nós. Então, nós, como servos de Jesus, cristãos lavados pelo sangue do Cordeiro, nós temos que desejar a mesma coisa para o nosso próximo. Jesus, então, ele quer que nós levemos as pessoas a ele. Ele também quer que nós tenhamos a nossa fé preservada. É como na questão de nós não apostatarmos na fé, ele não quer que a gente abandone a fé. Ele quer que a nossa fé seja preservada, né? Para a gente poder habitar sempre com Jesus, habitar eternamente com ele. Glória ao nome do Senhor. Ele quer ainda que nós permaneçamos em amor e tenhamos sempre a presença de Deus em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Jesus, ele orou pelos seus discípulos e orou por nós também, por todos nós que cremos naquele que vive e reina para sempre, naquele que morreu e ressuscitou, naquele que perdoou os nossos pecados. Ele quer que essa bênção acompanhe e alcance todas as pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, um ponto que a gente vai falar um pouquinho hoje, né, que são vários, né, citei pelo menos 9 ali, questões que Jesus orou pelos discípulos e orou por nós, mas uma coisa que eu acho bem importante, que Jesus orou ali e que é importante para as nossas vidas, é que nós devemos ser santos em pensamentos, ações e em caráter. O versículo 17, João 17, diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, João aqui, né, Jesus está, no Evangelho de João, ele está falando sobre a santificação na verdade. Jesus é a verdade. Jesus disse o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, ele é a verdade. Nós devemos nos santificar em Cristo, que é essa verdade. E a palavra dele. Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o verbo vivo. Ele é a palavra manifesta, que se manifestou no meio de nós. Louvado o nome do Senhor. E que ainda se manifesta através do Espírito Santo.
porque Jesus foi para o Pai, mas ele enviou o Espírito Santo, o Consolador. Louvado seja o nome do Senhor. João 14,17 diz assim, ó: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então, o mundo que não conhece a Jesus, as pessoas que não conhecem a Jesus, elas não conseguem receber o Espírito Santo. Tem uma passagem que um indivíduo quis até pagar os apóstolos para receber o dom do Espírito Santo. E o dom do Espírito Santo é gratuito para todo aquele que crê em Jesus, que aceita Jesus como Salvador. Jesus enviou o Consolador para nós que cremos nele. Louvado seja o nome do Senhor. Então o mundo não tem como receber, porque não existe como comprar o Espírito Santo. Lembra da parábola das 10 virgens? Quando o noivo chega e as virgens imprudentes queriam pegar emprestado e vão lá para comprar, não dava tempo, não dava para pedir emprestado e nem comprar, porque a presença de Deus, ela já foi comprada pelo poder do sangue de Jesus. E através do sangue de Jesus, nós passamos a ter o direito de entrar no Santo dos Santos e de ter essa presença constante de Deus na nossa vida. A presença do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo sobre a nossa vida. Então, o mundo não tem como receber isso, porque não dá para se comprar. A única forma do mundo receber é aceitando a Cristo como Salvador. Porque Jesus já pagou a nossa dívida, a dívida que nós tínhamos, porque nós éramos os pecadores. Ele foi lá e quitou a nossa dívida. Olha que coisa tremenda. Não tem ressalva. Não ficou juros, não ficou nada para trás. Jesus nos comprou com a sua morte na cruz do Calvário. Glória ao nome do Senhor. Êxodo 19:6 diz assim: e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Irmãos, nós somos um povo, um reino sacerdotal. Somos sacerdotes de Cristo. Fazemos parte desse reino sacerdotal. Então, quando o Moisés falava com o povo aqui, que o Senhor falou assim: estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Nós hoje somos Israel de Deus por adoção. Aceitamos a Jesus, a salvação veio primeiro para o judeu. Jesus é um judeu, mas depois a salvação se estendeu a nós, os gentios. Essa salvação que nós passamos a ter direito também, ela fez com que nós nos tornássemos um Israel de Deus também. Filhos adotivos, mas com todos os direitos. Então, por isso, nós nos tornamos parte desse reino sacerdotal. Isso quer dizer que nós temos livre acesso a Deus, o Pai. A nossa oração é direto para o Pai, não tem intermediário. Não existe intermediário, porque nós somos o reino sacerdotal. Então, para você chegar direto na presença de Deus, basta que você seja lavado pelo sangue de Jesus. E quando nós aceitamos a Cristo, nós somos lavados pelo sangue de Jesus. E nós passamos a ter livre acesso. Então, quando nós oramos ao Senhor, Ele nos responde. A única coisa que pode impedir a nossa oração de ser respondida é o nosso pecado, a nossa iniquidade. Porque a Bíblia diz que muito pode em seus efeitos a oração do justo. Então, se nós estamos justificados com Cristo, a Bíblia diz assim, ó: se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, muito mais agora, estando reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Nós fomos reconciliados. Nós somos reconciliados com Cristo. Então, agora, irmãos, a única coisa que nos impede de chegar direto ao Pai é o pecado. Então, se nós pecarmos e ficarmos injustos, impuros, aí a nossa oração não vai ser atendida. Mas se nós estamos lavados no sangue do Cordeiro e se nós perseverarmos em ter uma vida santa com caráter santo, porque qual é a ideia da salvação, da regeneração? O que você fazia no passado, você não faz mais. Então, se você pecava, você não peque mais. Se você era um mau caráter, você agora tem que ser um bom caráter. Porque você agora está em Cristo e você é uma nova criatura. E nós fomos reconciliados. E se estamos reconciliados, nada impede o nosso livre acesso, porque nós nos tornamos um reino sacerdotal. Glória ao nome do Senhor. E o Espírito Santo de Deus que nós recebemos quando aceitamos a Cristo como nosso Salvador, esse Consolador que Jesus enviou para aqueles que creem no poder da palavra dele, na palavra do Pai Eterno, glória a Deus,
Ele é que vai nos capacitar a viver uma vida santa, vitoriosa e dedicada a Deus. Porque sem o Espírito Santo a gente não consegue, meus irmãos. Nós precisamos ter a presença do Espírito Santo na nossa vida. Por isso que a gente precisa estar sempre se limpando cada vez mais, para que a gente possa ter esse livre acesso constante com o Pai, sabe? É essa intimidade, é esse acesso. Deus é maravilhoso, glória a Deus. 1 Pedro 1,5 diz assim, que mediante a fé estás guardados na virtude de Deus, para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo. A fé, ela nos dá essa proteção e ela nos guarda na virtude de Deus. A nossa fé em Jesus nos guarda na virtude de Deus. Glória ao nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Timóteo 1,5 diz assim, ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Então, quando Jesus ora para que nós tenhamos pensamentos santos, ações santas e um caráter santo, ele está dizendo o quê? Que nós precisamos cumprir o mandamento dele, que é o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Então, o fim de todas as coisas, o fim do mandamento é a caridade, é o amor. Amar a Deus e amar o próximo. E para isso a gente precisa ter o quê? Um coração puro, uma boa consciência e uma fé não fingida. Glória a Deus. Nesse capítulo 17, o Senhor também fala, Jesus também ora, a respeito da unidade do povo de Deus. Porque nós que estamos em Cristo, nós temos que viver uma vida de unidade com o nosso irmão, uma vida de unanimidade, como a igreja primitiva fazia. Eles viviam unânimes, e a Bíblia diz que o testemunho de unanimidade daquele povo era tão lindo, tão tremendo, que as pessoas se convertiam só em ver como que aquele povo vivia. Porque eles diziam assim, nossa, esse povo é assim, eu quero fazer parte disso. Eu quero fazer parte desse povo também, porque eles têm algo diferente. Eles não vivem como o mundo vive. Infelizmente, hoje, irmãos, isso está se perdendo na igreja, porque as pessoas erram por não conhecerem a palavra de Deus. Elas erram por não conhecer as Escrituras. E as Escrituras são bem claras em nos ensinar que nós devemos viver uma vida de unidade com os nossos irmãos em Cristo, com as pessoas que têm a mesma fé que nós temos. Ele quer que nós sejamos um. Sejamos um. Aí você pode dizer, mas então só entre os crentes que é para ter isso? É entre todos aqueles que aceitam Jesus. Porque não existe placa de igreja. A igreja são todas as pessoas que vão formar o corpo de Cristo. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, ele precisa ter o quê? Uma unidade. A Bíblia diz o quê? Que da mesma forma que Jesus e o Pai são um, nós, enquanto povo de Deus, também temos que ser um. E Jesus, ele ora por isso. Ele quer que o povo dele seja um. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. João 15, capítulo 15, versículo 4, diz assim, está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Aí no versículo 7 do capítulo 15 de João, diz assim, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. E será que aqui Jesus está falando somente de nós pedirmos coisas para nós mesmos? Não. Jesus quer que para a gente ter essa unidade, que a gente também esteja ali intercedendo pelo nosso próximo. Porque não é só você orar por si mesmo, é você interceder pelo teu irmão. Porque aí essa unidade que Jesus quer. Jesus quer que nós tenhamos uma preocupação uns com os outros. Então, se o meu irmão está sofrendo, eu vou sofrer com ele. Se o meu irmão está precisando de oração, eu vou orar por ele e com ele. Porque é isso que a Bíblia nos ensina. Então, como diz aqui, se nós estamos em Cristo, Cristo é a videira. E nós somos as varas, os ramos. Para a gente fazer parte dessa videira, a gente precisa também viver como Jesus viveu aqui na Terra. Jesus viveu aqui na Terra, sendo homem e sendo Deus, ele em nada pecou, ele nasceu de uma virgem por obra
do Espírito Santo, porque Jesus não nasceu com a natureza pecadora que nós nascemos. Nós nascemos com uma natureza pecadora herdada do pecado lá de Adão e Eva, que pecaram, foram enganados pelo inimigo, por Satanás. Então, nós nascemos com essa natureza pecadora. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Jesus não pecou em nada. Então, Jesus nasceu de uma virgem porque ele veio em homem, mas foi gerado pelo Espírito Santo. Então, ele não herdou essa natureza do pecado. Mas aqui, como homem, ele foi tentado em tudo. Ele em tudo foi tentado. Em tudo. Mas ele venceu ao pecado. Ele venceu a tentação. Ele venceu a tentação. Ele não pecou. E quando ele morreu na cruz do Calvário, ele era o quê? O inocente, o cordeiro mudo, que não abriu a sua boca, que foi levado para os seus tosquiadores. Esse Jesus. Ele fez isso tudo por quem? Por nós. Então, Jesus, ele é a videira. Nós somos os ramos. Nós temos que ter esse mesmo amor que Jesus. É óbvio que nunca o nosso amor vai se comparar com o amor do Pai, que amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho para todo aquele que nele crê. Mas nós devemos imitar Jesus, sermos semelhantes a ele. Você pode observar que uma árvore, ela tem ramos, eles são diferentes, mas todos estão na árvore, porque todos nós fazemos parte do corpo de Cristo. Todos fazemos, que aceitamos a Jesus, fazemos parte do corpo de Cristo, da igreja do Senhor. E a igreja precisa ser imaculada. Por isso que há a comparação, Cristo, o esposo, e a igreja, nós, o corpo dele, a noiva. Uma noiva imaculada, pura, santa, uma consciência pura, um coração puro, um pensamento puro, uma fé não fingida, um cristão sem hipocrisia, não um cristão de fachada, porque quando fala de unidade aqui também, irmãos, está falando de nós sermos unidos, está falando de quê? Não está falando de prédio, de uma união lá no prédio, lá no templo, de todo mundo estar junto ali cantando, aquela coisa. Não, não é essa unidade que Jesus está falando. Jesus está falando de uma unidade espiritual. Lembra, Jesus é a videira, nós somos os ramos, os enxertados nele. Estamos ali. E nós precisamos agir do jeitinho que Jesus agiu aqui na Terra. Então, tudo que Jesus passou aqui foi nos dando o quê? O ensinamento. Como que a gente tem que viver a nossa vida aqui? Como que a gente tem que viver a nossa vida na Terra? Adorando o Senhor, exaltando o nome dele, buscando a face do Senhor. Jesus, mesmo sendo Deus, ele obedeceu o Pai, obedeceu o Eterno em tudo. E ele viveu uma vida também de alegria, de festa. Jesus estava no casamento. O primeiro milagre de Jesus foi no casamento, transformar a água em vinho. Jesus estava com as pessoas, cercado de gente. Mas Jesus tinha sempre um momento dele de comunhão com Deus. Quantas vezes ele saía para orar? Ele ia para o monte para orar. Ele estava na madrugada orando. Ele nos deu exemplo. Ele nos deu exemplo de como que a gente tem que viver aqui na Terra. Então, a nossa vida aqui, irmãos, tem que ser uma vida de comunhão com os irmãos. Estar junto na igreja. Como Jesus estava em comunhão com as pessoas, Jesus também ia na sinagoga, ele pregava, fazia tudo isso. Mas ele também tinha os momentos dele particular, de comunhão e intimidade com o Senhor. Ele quer isso também de nós, essa intimidade com ele, né? Ele queria que nós tivéssemos intimidade, que o conhecêssemos bem de perto. Mas ele também quer que nós tenhamos uma união com os nossos irmãos, sentindo as dores, os anseios dos outros. Naquela passagem que Jesus multiplica, tem duas passagens que ele multiplica os pães. E numa delas, a preocupação de Jesus ali foi expressa, isso está na Bíblia. Ele não queria que as pessoas fossem embora sem comer e desfalecessem no caminho. É a preocupação de Jesus conosco. Ele se preocupa com as pessoas nos mínimos detalhes. Ele quer que a gente tenha essa preocupação. O que adianta a gente pregar o evangelho na igreja e chega uma pessoa carente e a igreja não oferecer para a pessoa uma cesta básica, a necessidade que ela está ali mais urgente? Não é verdade, irmãos? A igreja precisa resgatar isso. Porque a hora que a igreja agir dessa forma, o mundo vai ver Cristo em nós. O mundo vai ver Cristo em nós. É preciso que o mundo veja Cristo em nós. Estamos na última hora. A igreja tem se corrompido. Mexeram na igreja de Deus. A igreja foi mexida. Foi mexida.
Mas nós precisamos agora tomar um rumo, mudar de atitude, rever o primeiro amor, voltar à essência, que é uma essência em que você, quando aceita Cristo, você quer falar de Jesus para todo mundo, você quer que as pessoas aceitem a Cristo, você quer que a pessoa tenha a mesma coisa que você recebeu. Nós precisamos voltar a isso. Nós precisamos ser uma igreja unida, em que todo mundo, num só propósito, numa só voz, numa só expectativa, numa só esperança, procura a mesma coisa. Nós temos que procurar a mesma coisa. Todo mundo tem que ter um objetivo comum, tal qual Jesus. Jesus não queria que ninguém se perdesse. Jesus queria que todo mundo tivesse a vida eterna. Ele queria que as pessoas tivessem paz, que as pessoas tivessem alegria. Nós devemos buscar isso para os nossos irmãos e para aqueles que estão perdidos lá fora, para que eles também possam obter essa tão grande salvação. Glória ao nome do Senhor, glória ao nome de Jesus. Glória a Deus. Essa união, irmãos, é para que a gente possa trabalhar todos juntos nesse objetivo comum, nesse objetivo um objetivo de vida onde há humildade, o amor ao próximo, o altruísmo, onde isso fique evidenciado para aqueles que estão no mundo. Como eu falei antes, e como diz na palavra do Senhor, os cristãos primitivos, eles viviam unânimes. E todo dia se acrescentavam mais pessoas à fé, por quê? Porque elas viam Cristo manifesto naquelas vidas. É por isso que os cristãos antigos, eles foram chamados de cristãos, que quer dizer o quê? Pequenos cristos. Porque eles eram parecidos com o Mestre. Glória a Deus por isso. Viver, então, uma vida de santidade, uma vida de amor, uma vida de unidade com os irmãos. Porque, irmãos, o Espírito Santo ele não opera onde há contenda, onde há dissensão, onde há discórdia. É interessante notar que a palavra para unidade, para união, no hebraico, é yachad, que quer dizer juntos igualmente. Então, nós que aceitamos Jesus, nós temos que estar juntos igualmente. Então, não tem ninguém melhor do que ninguém. Ninguém é mais do que ninguém, somos iguais. E temos o propósito igual, que é o propósito de servir a Jesus e de trazer o quanto maior o número possível de vidas, de almas para Cristo. Para que as pessoas tenham essa mesma alegria que nós temos de servir o Senhor. João 17:21 diz assim: para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, olha só, quando o mundo vê que, assim como Jesus e o Pai são um, quando o mundo vê que nós, a Igreja do Senhor, somos um, somos unidos, as pessoas vão crer que foi o Pai Celestial que enviou Jesus, vão acreditar em Jesus. Porque nós iremos manifestar isso para o mundo, através das nossas práticas, das nossas ações. Então, por isso que a nossa fé ela não pode ser uma fé fingida. Nós não podemos ser hipócritas. Nós não podemos. A unidade não é só estar lá no culto, né? Junto com todo mundo ali, aquela reunião onde a gente se cumprimenta, dá abraço. Depois do culto, às vezes a gente sai para fazer alguma coisa, bate um papinho com os irmãos. Não é isso. A unidade que o Senhor espera de nós como igreja é que a gente esteja no mesmo propósito de ganhar almas para o reino de Deus, de amar o nosso próximo, de servir ao nosso próximo com um coração humilde, um coração puro e uma boa consciência. Uma mente onde os nossos pensamentos estão cativos a Cristo. Eles estão ligados nas coisas celestiais e não nas coisas aqui da terra. Onde um quer ser melhor do que o outro e um disputa com o outro. Não é isso que Jesus quer para nós. Jesus quer uma igreja que tenha uma união verdadeira e não uma união artificial. Ele não quer uma união artificial. Ele quer que nós tenhamos uma dedicação a Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. O povo de Deus, ele precisa estar com essa concordância, essa unidade gera uma concordância. Romanos 15:5 diz assim: ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Então, o Senhor, ele quer que nós tenhamos o quê? O mesmo sentimento, uns para os outros. E o nosso Deus, ele é um Deus de paciência e consolação. E a gente tem que imitar o Senhor em tudo. Sermos pacientes uns com os outros. Por isso que a Bíblia diz assim: suportai-vos uns aos outros.
Mesmo que às vezes seja difícil conviver com o outro, mas nós precisamos suportar uns aos outros, porque nenhum de nós é perfeito, irmãos. A gente busca viver uma vida de santidade, buscamos uma perfeição em Cristo, mas isso só para chegarmos perto de só a presença do Senhor, somente com o Espírito Santo, para a gente ter essa virtude, né? Essa virtude de Deus. 1 Coríntios 12:12 diz: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Então, irmãos, o corpo tem muitos membros. Assim é a igreja do Senhor. São muitos membros que fazem parte da igreja do corpo de Cristo. E cada um tem as suas características, as suas peculiaridades. Mas nós precisamos ter em comum essa essência, que é esse amor ao próximo, essa busca pelas almas que estão perdidas, essa unidade em que nós queremos o bem do outro, o bem do nosso próximo, onde o outro está acima de nós. Ou como nós, né? Por isso que Jesus fala: amar ao próximo como a ti mesmo. Você tem que amar tanto o teu próximo como você ama você. E uma coisa interessante na palavra de Deus é que quando nós amamos o próximo e fazemos em prol do outro, nós recebemos, irmãos, nós recebemos muito de Deus. Isso é muito interessante, que no Salmo 133, fala ali: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Né? E fala que tem uma passagem, o versículo 3 do Salmo 133 diz ali que é como o orvalho que desce do Monte Hermão e que chega até Sião. O Monte Hermon ele é distante de Jerusalém, né? Distante, os montes de Sião ficam em Jerusalém. O Monte Hermon está longe, mas o orvalho que desce do Monte Hermon, aquela umidade que desce, aquela umidade chega até os montes de Sião. Chega ali ao teu santuário do Senhor. Glória a Deus. Isso significa, irmãos, que quando a gente faz pelo outro também, essa união, ela faz com que a bênção, esse orvalho que é a bênção e a vida, está lá no versículo 3 do Salmo 133, ela nos alcance. Então, quando você trabalha para o seu próximo, em prol do outro, cumprindo a palavra do Senhor e vivendo aquilo que Jesus orou, né, pelo que Jesus orou pelos discípulos e por nós, por conseguinte, porque nós vimos ali na leitura da palavra, no versículo 20, diz assim: eu rogo não somente por estes, quer dizer, pelos discípulos, eu rogo não só pelos discípulos, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Então, quem crê em Jesus, Jesus estava orando aqui também. Jesus orava pelos discípulos e por todos aqueles que iriam crer nele. Glória a Deus por isso. Então, o Senhor Jesus, ele orou por nós, ele quer que nós tenhamos essa unidade, essa vida nele, essa vida de santidade, essa vida na verdade, que é Cristo Jesus e a palavra dele. Glória ao nome do Senhor. Meus irmãos, nós precisamos ter essa vida transformada, essa vida sem hipocrisia, como nós já falamos, sem fé fingida, mas com uma fé genuína, verdadeira. Uma fé em Cristo que nos faz não somente crer nele, mas querer se parecer cada vez mais com ele. Como Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então vamos ser imitadores do Senhor, vamos fazer jus àquilo que Jesus orou por nós, né? Ele orou por nós. Ele pediu tantas coisas lindas para as nossas vidas. Toda a oração de Jesus é uma oração onde a gente vê que tudo que nós precisamos, Jesus orou aqui. Ele orou para tudo, irmãos. Ele orou para que nós tivéssemos tudo: paz, santidade, união com nossos irmãos, uma vida com Deus. Porque quando a gente tem o reino de Deus, irmãos, e a sua justiça, as demais coisas nos serão acrescentadas. A gente não precisa se preocupar com nada, porque o Senhor é aquele que nos supre em tudo. Queridos irmãos, que essa palavra tenha sido bênção para a sua vida. Leia a palavra do Senhor, leia o Salmo 133, leia João 17, medita na palavra do Senhor, busque uma vida de unidade, busque uma vida de comunhão com os irmãos, busque uma vida assim. Jesus quer que a gente seja alegre, que a gente seja feliz, que a gente usufrua das bênçãos que tem aqui na terra, porque a vida em família, a vida com os irmãos, é uma vida maravilhosa também.
Mesmo que às vezes a gente passe por enfermidades, por tribulações, por lutas, por batalhas, por situações difíceis. Às vezes é um filho na droga, na prostituição, fazendo coisa errada, na desonestidade. Às vezes é uma família que até tem tudo, mas não tem nada, porque não conheceu Jesus de perto ainda. Então, que você obedeça a voz do Senhor, ouça a voz de Deus, obedeça a palavra dele, leia a palavra, aceite a Cristo se você não aceitou ainda. Se você já aceitou, se reconcilia com o Senhor. Fala para ele, Senhor, eu preciso ser alguém melhor. Eu quero ser essa pessoa pela qual o Senhor orou. Uma pessoa transformada, que crê na tua verdade, que imita o seu viver, que acredita nessa verdade, que quer que essa verdade chegue a todas as criaturas. Glória a Deus. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, por favor, Senhor, abençoa a cada um de nós. Abençoa as nossas vidas, meu Deus. Abençoa essas pessoas que estão aqui, que ouviram essa palavra, que chegaram nesse vídeo, talvez não sei nem como. Tem tantas pregações, Senhor, tantas palavras, mas se alguém chegou aqui, Senhor, que o Senhor alcance essa vida, que o Senhor dê cura, que o Senhor dê libertação, que o Senhor guarde, que o Senhor visite a família, que o Senhor transforme essas pessoas, Senhor. Que todos nós possamos conhecer a tua palavra de verdade, conhecer o teu evangelho de verdade, viver uma vida de unidade na tua casa, com os nossos irmãos, com as pessoas à nossa volta. Senhor, tenha misericórdia de nós. Nos ensina, Senhor. Nos ensina a viver conforme a tua palavra. Nos ensina a viver de acordo com o teu reino, Pai. Porque aí eu sei, Senhor, que nós buscando o teu reino, a tua justiça, tudo mais nos será acrescentado. Então, Senhor, o Senhor pode acrescentar para nós tudo aquilo que precisamos, as nossas necessidades, a cura que precisamos, a libertação que precisamos, o perdão dos nossos pecados que precisamos, Senhor. Nós somos carentes de Ti, Senhor. Precisamos da Tua misericórdia. O que vamos fazer sem Ti, meu Deus? Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor Jesus. Nos ajuda. Abençoa cada vida, meu Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor transforme. Que as vidas, Senhor, que estiverem aqui ouvindo essa oração, que elas sintam o poder da Tua doce presença, Espírito Santo. Muito obrigada, meu Deus, por tudo. Em nome de Jesus eu te agradeço. Ó Pai. Amém. Meu querido, minha querida, que Jesus te abençoe. Compartilhe a mensagem se você gostou. Dá um likezinho para abençoar o canal. Porque não é fácil, irmãos, a gente estar falando a palavra de Deus. Com sinceridade, é difícil. Nós passamos muitas lutas, muitas adversidades. Muitas. Mas Jesus é bom. Jesus é bom. Vale a pena ser crente. Vale a pena servir a Jesus. Vale a pena levar pedrada. Vale a pena ser injustiçado, injuriado e perseguido pelo reino de Deus. Jesus é maravilhoso. Ele está conosco. Ele nunca nos abandona. Ele enviou o Espírito Santo. Nós temos a pessoa do Espírito Santo sempre conosco, todos os dias. Porque isso é promessa do Senhor. Ele disse: Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, meu querido, que Deus te abençoe. Que a unção do Espírito Santo toque na sua vida agora. Você sinta a unção do Espírito Santo, o toque do Senhor na sua vida. Que você seja transformado, que você seja abençoado. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Fica com Deus. Muito obrigada. Que Deus abençoe a sua vida. Se inscreva no canal se você puder. Tá? Que Deus te abençoe e te guarde. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus. Fica na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.